Desde que a pólvora mudou o mundo, o ser humano entrou em uma disputa insana para ver quem criava o monstro de metal mais destrutivo da história. Esqueça tudo o que você sabe sobre força bruta. Estamos falando de máquinas tão colossais que faziam o chão tremer a quilômetros de distância e podiam arremessar um carro popular através do horizonte. O que leva uma nação a construir um canhão que precisa de trilhos de trem ou de milhares de soldados para dar um único tiro? Fique até o final para descobrir o gigante que quase quebrou as leis da física. Já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e conta pra gente. De qual cidade você está acompanhando essa potência hoje? Vamos começar! (15) O canhão calibre .50, Mark VII. Para abrir nossa lista, vamos dar uma olhada em um canhão bruto que a Marinha dos Estados Unidos colocou nos navios da classe Iowa a partir de 1943. Esse canhão de 16 polegadas é, sem exagero, uma das armas mais potentes que a humanidade já colocou para flutuar. Quando a gente fala em calibre 50 aqui, significa que o canhão tem 50 vezes o diâmetro do cano em comprimento. Isso dá um tubo gigantesco de 20 metros, desde a culatra até a ponta por onde sai o projétil. É um cano de aço puro, que sozinho pesa impressionantes 134 mil quilogramas. Agora, imagina que eles montavam 3 desses monstros em uma única torre blindada. Para fazer essa engrenagem toda girar e disparar, era necessário um exército de 79 tripulantes dentro de cada torre. Era gente que não acabava mais trabalhando de forma frenética para conseguir disparar 2 vezes por minuto. Eles usavam projéteis que pesavam entre 861 kg e 1.224 kg. É basicamente arremessar um carro popular a uma velocidade de 820 metros por segundo. O alcance dessa máquina chegava a 39 km de distância. Para você ter uma ideia, quando eles disparavam no limite máximo, a bala ficava voando pelo céu por cerca de 1 minuto e meio antes de atingir o alvo. E o mais incrível é que, mesmo com toda essa força bruta, os canhões eram muito precisos, porque a torre conseguia girar e ajustar a inclinação com uma agilidade impressionante para o seu tamanho. Existe até uma lenda urbana de que o disparo fazia o navio se mover de lado no mar, mas isso é papo furado. O que acontece é que a onda de choque na água é tão violenta que cria uma ilusão de ótica nas fotos, parecendo que o navio deu um pulinho para o lado. Ver um gigante desses disparando deve ser uma experiência de deixar qualquer um sem palavras e com o ouvido apitando por uma semana. É a prova de que a engenharia naval antiga não economizava em nada quando o objetivo era impor respeito nos oceanos. 14. 2S7 Pion. Nosso próximo da lista é o 2S7 Pion, carinhosamente apelidado de Malka. Esse grandalhão soviético deu as caras em 1975 e estreou para valer na Guerra do Afeganistão. É muita engenharia bruta envolvida para um veículo só. Estima-se que fabricaram entre 250 a 1.000 unidades dessa máquina, que depois foram espalhadas por vários países com o fim da União Soviética. O bicho é tão grande que mede cerca de 10 metros e 36 centímetros de comprimento. É quase um prédio deitado se movendo por aí. Para operar essa força da natureza, não basta 1 ou 2 pessoas. É necessário um time de 14 profissionais trabalhando em sintonia fina. No topo dele, brilha um canhão modelo 2A44, com 12 metros de comprimento e pesando sozinho 14 mil quilogramas. No total, o conjunto completo chega a pesar 46.500 kg. O veículo carrega metade da tripulação e 4 projéteis de 203 mm, enquanto o restante da equipe e da munição vem logo atrás em um veículo de apoio. É uma logística de respeito para colocar isso de pé. Toda essa estrutura leva uns 6 minutos para ser montada ou desmontada. Mas quando está pronto, sai de baixo. Ele consegue lançar projéteis a uma distância de 37 km. Se usarem um empurrãozinho de foguetes auxiliares, essa distância aumenta mais 18 km. Isso permite que os soldados disparem pelo menos 2 vezes antes de qualquer resposta inimiga. Só tem um detalhe: a força do disparo é tão absurda que o deslocamento de ar pode matar quem estiver por perto e desprevenido. Por isso, um alarme toca por 5 segundos antes do tiro para ninguém ser pego de surpresa pela pressão. Dá para imaginar o susto que é ouvir esse alarme e sentir o solo vibrando logo em seguida. É o tipo de poder de fogo que impõe respeito absoluto,
e mostra que os soviéticos não estavam para brincadeira quando o assunto era alcance e destruição em massa. 13. O canhão de Tanjavur. Se você acha que tecnologia de ponta é coisa só de hoje em dia, o canhão de Tanjavur está aqui para provar o contrário. Essa relíquia foi fabricada no início do século XVII, lá no sul da Índia. E olha que impressionante, ele já tem mais de 400 anos, é feito basicamente de ferro e mesmo assim não tem um pingo de ferrugem. Isso mostra que a galera daquela época já dominava a metalurgia de um jeito que deixa muito engenheiro moderno de queixo caído. Ele foi colocado estrategicamente para proteger a entrada leste da cidade, e quem tentasse a sorte por ali ia ter uma surpresa bem desagradável. O canhão mede cerca de 8 metros de comprimento e não foi feito em um molde comum, mas sim forjado e soldado, o que o torna incrivelmente resistente. Para você ter uma noção da espessura dessa criança, o diâmetro externo dele tem quase 30 centímetros, enquanto o buraco por onde sai o tiro tem metade disso. Ele pesa cerca de 24 mil quilogramas. Para mover esse peso todo, era necessária uma equipe gigante e o auxílio de 8 anéis de ferro maciço. Mas todo esse tamanho tinha um propósito bem específico: aguentar o tranco da munição que ele disparava. Prepare o seu coração para esse dado. As bolas de canhão feitas de ferro pesavam mais de 1.100 quilogramas cada uma. É literalmente arremessar mais de 1 tonelada de metal nos inimigos. A força desse disparo ficou tão famosa no mundo todo naquela época que a cidade de Tanjavur passou a ser considerada praticamente impossível de ser conquistada. Imagine o desespero de quem estava do outro lado vendo uma esfera desse tamanho vindo em sua direção. É fascinante pensar como uma arma de 400 anos atrás conseguiu manter sua integridade física tão perfeita até hoje. É o tipo de herança histórica que nos faz respeitar demais o conhecimento dos nossos antepassados. E agora, número 12. O Little David. Sabe aquele ditado que diz que as aparências enganam? Pois é, o Little David, ou Pequeno David, era o nome carinhoso que os militares americanos deram para um morteiro que, de pequeno, não tinha absolutamente nada. Na verdade, ele detém o título de um dos maiores calibres já fabricados em toda a história, com incríveis 91 centímetros de diâmetro. O cano dele tinha 6 metros e 70 centímetros de comprimento, e o conjunto todo pesava nada menos que 87 mil quilogramas. É um peso colossal para uma arma que foi pensada originalmente para testes de bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial. A ideia por trás desse colosso era usá-lo para destruir a linha Siegfried, que era uma barreira defensiva alemã super protegida. Para levar esse monstro até o campo de batalha, ele precisava ser transportado em 2 partes por tratores especiais. O design era bem inteligente. A base era uma caixa de aço enterrada no chão, o que permitia que o cano fosse abaixado até ficar na horizontal para ser carregado diretamente do nível do solo. Mas não ache que era chegar e atirar. Levava cerca de 12 horas para deixar tudo pronto para o combate. Quando finalmente disparava, ele lançava projéteis de 1.600 quilogramas a uma distância de 9 metros e 700 centímetros. A bala saía do cano a uma velocidade superior a 381 metros por segundo. O plano era que ele causasse um estrago tão grande que o inimigo nem teria tempo de reagir. No fim das contas, a linha de defesa alemã foi rompida de formas mais tradicionais e o pequeno David quase foi mandado para o Japão. Mas, como o Japão se rendeu antes, ele nunca chegou a entrar em combate real, sendo disparado apenas em campos de teste. É curioso pensar que uma arma tão poderosa e com um projeto tão complexo acabou virando apenas uma peça de museu sem nunca ter visto uma batalha de verdade. Às vezes, o tamanho e a força servem mais como um aviso do que como uma ferramenta usada na prática. 11. O canhão autopropulsado 2B1OK. Se o pequeno David impressionava pelo calibre, o soviético 2B1OK era o puro suco do exagero militar dos anos 50. Desenvolvido em São Petersburgo, esse monstro de metal teve apenas um modelo experimental concluído, e logo os engenheiros perceberam que tinham criado um problema em vez de uma solução. O veículo pesava 55 mil quilogramas e vinha equipado com um canhão de 42 centímetros de largura. O cano era uma coisa de louco. Tinha 20 metros de comprimento, o que permitia disparar projéteis de 750 quilogramas a uma distância de 45 quilômetros. A ideia era linda no papel, mas na prática a história era outra. O sistema de carregamento era tão complexo que a equipe só conseguia dar um tiro a cada 5 minutos.
Mas o pior nem era a demora, era o coice. O recuo do disparo era tão violento que as peças internas não aguentavam o tranco. Para você ter uma ideia, a caixa de câmbio chegava a ser arrancada dos suportes e as engrenagens de tração simplesmente abriam o bico. Era uma arma que, a cada tiro dado, corria o risco de se desmontar inteira sozinha. Somando esses defeitos mecânicos com a dificuldade gigantesca de transportar um trambolho desse tamanho pelas estradas, os soviéticos decidiram que não valia a pena o esforço. Eles acabaram abandonando o projeto do Oka para focar nos mísseis balísticos, que eram muito mais práticos e eficientes. No fim das contas, o 2B-1OK ficou marcado como aquele experimento ousado que provou que, às vezes, ter força demais acaba sendo o seu maior ponto fraco. É engraçado imaginar os engenheiros russos olhando para o câmbio no chão depois de um disparo e pensando que talvez tivessem passado um pouco do ponto. Foi um aprendizado caro sobre os limites da mecânica pesada. 10. A Berta Pesada. Se você gosta de história militar, com certeza já ouviu falar da Big Berta, ou Berta Pesada, como ficou conhecida aqui no Brasil. Esse foi o apelido carinhoso que o exército imperial alemão deu para um obuseiro de cerco monstruoso, usado entre 1914 e 1918. O bicho era tão ignorante que conseguia atravessar as fortificações inimigas como se fossem feitas de papelão. Mas, para mover esse peso pesado de 47 mil quilogramas, a logística era um pesadelo. Ele geralmente viajava de trem e levava 6 horas inteiras para ser montado no lugar. O cano dessa máquina tinha um calibre de 42 centímetros e media pouco mais de 5 metros de comprimento. Os projéteis que ela cuspia eram um show à parte, medindo 1,50 metros de altura e pesando mais de 1.000 quilogramas cada um. Essas balinhas saíam do cano a uma velocidade de 400 metros por segundo e podiam atingir alvos a 12 quilômetros de distância. Dependendo do que queriam destruir, os alemães podiam escolher entre munições perfurantes ou explosivas, disparando cerca de 8 vezes por hora. Eles usavam a Berta principalmente para cercar cidades ou acampamentos inimigos, mas o custo de produção era tão absurdo que pouquíssimas unidades originais foram terminadas. Por causa desse valor proibitivo, elas eram usadas com muita cautela no fronte. No fim das contas, embora a Berta Pesada não tenha sido produzida em massa, o design dela serviu de base para os alemães criarem armas menores, mais baratas e bem mais fáceis de carregar, que acabaram sendo muito mais comuns durante o restante da guerra. É impressionante como um apelido tão doméstico escondia uma máquina capaz de mudar o mapa de uma região inteira. A Berta Pesada foi, sem dúvida, um ícone da engenharia bruta alemã. 9. O Pumhardt von Steyr. Olha só que nome curioso, mas não se engane. O Pumhardt von Steyr, construído lá no início do século XV, é uma verdadeira lenda da artilharia austríaca. Ele detém o título de maior canhão de ferro forjado do mundo quando o assunto é o tamanho do buraco do cano, o famoso calibre. O bicho pesa cerca de 8.000 quilogramas e tem um cano que mede 1,40 m de comprimento. Mas o que espanta mesmo é o calibre de 80 centímetros. Isso significa que ele cuspia bolas de pedra gigantescas que pesavam impressionantes 690 quilogramas. Para você ter uma ideia da força desse vovô da artilharia, testes mostraram que, usando apenas 15 kg de pólvora e uma inclinação de 10 graus, ele conseguia arremessar essas pedras a uma distância de 600 metros. E o mais incrível para a época, uma equipe de apenas 6 pessoas conseguia disparar um projétil a cada 2 ou 3 minutos. Isso era um divisor de águas total nos campos de batalha medievais. Acredita-se que apenas uma unidade foi fabricada e usada pelo Sacro Império Romano Germânico para cercar acampamentos inimigos em várias guerras. Depois de alguns anos, ele acabou sendo aposentado porque armas menores se mostraram mais práticas para o dia a dia dos combates. Mas o que realmente choca é a qualidade da construção. O Pumhardt von Steyr ainda existe, está inteirinho e, teoricamente, ainda poderia ser disparado hoje em dia se alguém tivesse coragem. Atualmente, ele descansa tranquilamente no Museu de História Militar em Viena, onde os turistas podem ver de perto essa montanha de ferro. É de cair o queixo pensar que, há 600 anos, eles já conseguiam forjar algo tão imenso e funcional. É a prova viva de que a engenhosidade humana para criar ferramentas de cerco não conhece limites. 8. O canhão de 100 toneladas.
Lá pelos idos de 1880, os maiores canhões da Inglaterra pesavam cerca de 38 mil quilogramas. Mas a empresa Armstrong, que não estava para brincadeira, resolveu chutar o balde e projetar o primeiro canhão do mundo com mais de 100 mil quilogramas. A Marinha Britânica, inicialmente, achou o trambolho pesado e caro demais, e passou a vez. Só que a Armstrong não desistiu. Construiu 15 unidades e vendeu 8 para a Marinha Italiana. O bicho tinha um calibre de 45 centímetros e um cano de 9 metros e 20 centímetros de comprimento. Essas armas brutas disparavam projéteis de 1.000 quilogramas a uma velocidade de 472 metros por segundo, alcançando cerca de 6 quilômetros de distância. Quando os italianos começaram a instalar esses monstros em seus navios, o clima esquentou na Inglaterra. Os comandantes britânicos entraram em pânico, percebendo que não tinham nada para defender suas bases em Malta e Gibraltar contra um ataque desses. Numa reviravolta digna de filme, o governo britânico correu para comprar o restante dos canhões para instalar em terra firme, acreditando que, se o tamanho era o mesmo, a vantagem seria de quem estivesse no solo. No fim das contas, esses canhões nunca dispararam um tiro sequer em combate real. O simples fato de eles estarem lá, apontados para o mar, já serviu para desencorajar qualquer engraçadinho. Eles só eram usados em demonstrações de poder. E sabe o que é mais curioso? Quando chegou a hora de aposentar essas máquinas, viram que era tão caro e difícil tirar aquele peso todo de lá que resolveram deixar onde estavam. Até hoje, você consegue ver 2 desses gigantes exatamente no mesmo lugar onde foram instalados há mais de 130 anos, em Gibraltar e Malta. É o legítimo exemplo de que, às vezes, a melhor arma é aquela que você nem precisa usar, só mostrar que tem. Uma peça de museu que já nasceu sendo um baita argumento diplomático. 7. O canhão M1919 de 16 polegadas. Sabe aquela história de que, no meu quintal ninguém manda? Pois bem, os Estados Unidos levaram isso a sério em 1920, quando colocaram o M1919 para vigiar seus portos. Esse canhão era uma das peças mais brutas da artilharia de costa e foi desenhado de um jeito bem curioso. O cano era reforçado com quilômetros de fios de aço enrolados, uma técnica para aguentar a pressão que os soldados que voltaram da Primeira Guerra já conheciam bem. Pouquíssimos foram feitos, apenas 7, mas quem via um desses de perto perdia a vontade de invadir qualquer coisa. O bicho tinha um calibre de 40 centímetros e 60 milímetros, com um cano de 20 metros de comprimento. Ele arremessava projéteis de 950 quilogramas a uma velocidade de 823 metros por segundo. O alcance era de quase 45 quilômetros, o que dava uma margem de segurança enorme para a costa. O conjunto todo pesava nada menos que 484 mil quilogramas. Alguns eram montados em bases abertas para girar para qualquer lado, e outros ficavam em casamatas protegidas contra ataques aéreos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a mudança nas táticas de combate, o risco de invasão por navios diminuiu tanto que eles começaram a ser desmontados. Em 1948, o último desses sentinelas gigantes foi para o ferro velho. É uma pena, porque imagina a imponência de um monstro desses protegendo a entrada de uma baía. É incrível pensar no tamanho da estrutura necessária para girar quase 500 mil quilogramas de aço com precisão. Uma engenharia de defesa que hoje parece coisa de ficção científica antiga. 6. O morteiro de Mallet. Agora, se a gente fala de calibre exagerado, o morteiro de Mallet entra na conversa chutando a porta. Esse projeto do inventor Robert Mallet foi encomendado na década de 1850 para ser usado na Guerra da Crimeia, mas a burocracia e a falência das empresas envolvidas foram tantas que quando o bicho ficou pronto em 1857, a guerra já tinha acabado há tempos. Ele tinha um calibre absurdo de 91 centímetros, o mesmo do Little David que vimos antes, mas com um cano bem mais curto, de apenas 3 metros e 40 centímetros. O peso total era de 43 mil quilogramas, e ele foi feito para disparar cartuchos de 1.300 quilogramas. Só que tinha um problema, ele era forte demais para o próprio bem. Nos testes, ele até conseguia disparar 4 vezes por hora e atingir alvos a 2 km e 400 metros de distância. Mas a força do tiro era tão brutal que o metal do canhão começava a rachar e se deformar depois de poucos disparos.
Foram apenas 19 tiros de teste antes de perceberem que a tecnologia da época não tinha materiais resistentes o suficiente para segurar o tranco. Como não dava para consertar o que era um erro de física básica para a época, as duas unidades produzidas acabaram virando peças de museu nas armarias reais britânicas. É o típico caso do queria muito, mas não soube como fazer. O morteiro de Mallet foi um sonho de destruição que acabou virando um pesadelo para quem tentou disparar. Às vezes a ambição do inventor corre mais rápido que a resistência do material disponível. Esse morteiro é a prova de que nem sempre maior significa melhor na prática. 5. O Carl Gerät. Se existisse um prêmio para o brinquedo mais intimidador dos nazistas, o Carl Gerät estaria no topo do pódio. Desenvolvido pela empresa Rheinmetall, esse morteiro de cerco autopropulsado era basicamente um canhão com lagartas de tanque acopladas. O bicho pesava 137 mil quilogramas. Para você ter uma ideia do tamanho do problema, o calibre dele era de 60 centímetros. O cano era curto, com apenas 4 metros e 20 centímetros. Mas o que saía dali era assustador. Projéteis que pesavam entre 1.250 e 2.100 quilogramas. A ideia era usar essa força bruta para moer as linhas de defesa aliadas. No total, 7 foram construídos, e 6 deles viram o fogo da batalha de perto. Eles foram usados, por exemplo, para esmagar a resistência polonesa em Varsóvia e para explodir pontes estratégicas. Mas, como nem tudo são flores, o Carl Gerät tinha um calcanhar de Aquiles enorme, a logística. Ele precisava de uma equipe de 21 pessoas, um guindaste próprio, vagões de trem especiais para transporte e até tanques adaptados só para carregar a munição pesada. Para piorar, ele era mais lento que uma tartaruga com sono, chegando a no máximo 10 km por hora. Isso significava que qualquer ataque precisava ser planejado com semanas de antecedência, porque ele não tinha agilidade nenhuma para mudar de posição se a coisa ficasse feia. Com a queda do regime, quase todos foram destruídos ou capturados, e hoje só resta um exemplar inteiro, que está em exibição em um museu na Rússia. É bizarro pensar em quanta energia e recurso foram gastos para mover um único canhão que mal conseguia andar sozinho. No fim das contas, era mais uma peça de propaganda do que uma arma prática. 4. O canhão naval. Tipo 94. Se você já ouviu falar do lendário navio Yamato, sabe que os japoneses não economizaram em nada. Ele e o seu irmão, o Musashi, foram os maiores encouraçados da história, e o coração deles era o canhão naval tipo 94. Esse é, até hoje, o maior canhão já montado em um navio de guerra em toda a história da humanidade. Cada unidade pesava mais de 150 mil quilogramas e tinha um cano de 21 metros e 10 centímetros de comprimento. O calibre era de 46 centímetros, o que permitia disparar projéteis de mais de 1.500 quilogramas. Essas balas gigantescas saíam do cano a uma velocidade de 780 metros por segundo e podiam atingir alvos a 42 quilômetros de distância. No total, fabricaram 27 desses canhões, mas apenas 18 foram instalados, 9 no Yamato e 9 no Musashi. A estratégia japonesa era simples e bem ambiciosa. Eles acreditavam que a guerra seria decidida em uma única e gigantesca batalha naval, e que ter o navio mais forte do mundo garantiria a vitória absoluta. Mas a realidade foi um balde de água fria. O Yamato só chegou a disparar contra alvos inimigos na superfície uma única vez em toda a guerra. Em 1945, numa tentativa desesperada de parar o avanço aliado, deram uma ordem suicida para o navio. Ele deveria encalhar em Okinawa e lutar até o fim. Só que ele nem chegou lá. Foi afundado facilmente por bombardeiros americanos antes de sequer ver a praia. É triste e irônico ver uma obra-prima da engenharia ser derrotada sem nem ter tido a chance de mostrar todo o seu poder de fogo real. O fim do Yamato marcou também o fim da era dos grandes navios de canhões. 3. O obuseiro modelo 520 de 1916. Esse aqui é um daqueles casos onde o projeto é ambicioso demais para a própria sorte. Construído pelo exército francês durante a Primeira Guerra Mundial, o modelo 520 era um obuseiro ferroviário que os franceses juravam que ia botar os alemães para correr. No papel, ele era um monstro. Tinha um calibre de 52 centímetros e um cano de 11 metros e 90 centímetros de comprimento. O peso total dessa estrutura chegava a 290 mil quilogramas. Ele conseguia arremessar projéteis de 1.600 quilogramas a uma distância de 17 quilômetros.
Mas a sorte não estava do lado da França. Só 2 unidades foram terminadas, e a primeira delas explodiu durante os testes, o que já não foi um bom sinal. O segundo exemplar nunca chegou a ser usado pelos franceses em combate. Em 1940, ele foi capturado pelos nazistas e, ironicamente, usado por eles durante o cerco de Leningrado. Ele disparava uma vez a cada 6 minutos, o que era um ritmo decente para o seu tamanho. Mas os defeitos de design eram tantos que os engenheiros logo viram que consertar tudo seria caro e demorado demais. No fim das contas, os planos para produzir mais unidades foram cancelados. Foi uma arma que deu mais dor de cabeça para quem fabricou do que para o alvo original. É um exemplo clássico de como a pressa em criar algo gigante pode acabar em um prejuízo enorme e até ajudar o inimigo no meio do caminho. É irônico pensar que os franceses gastaram uma fortuna para os alemães acabarem usando a arma contra os aliados. Na guerra, a logística e a sorte caminham juntas. 2. O Schwerer Gustav. De toda a artilharia pesada que os nazistas inventaram na Segunda Guerra Mundial, o Schwerer Gustav, ou Gustavo Pesado, foi o nível máximo da loucura destrutiva. Ele era um canhão ferroviário projetado no final dos anos 30 com um único objetivo: transformar em pó as fortificações mais resistentes que a humanidade já tinha construído. O bicho pesava quase 1.500.000 quilogramas. Só 2 dessas unidades foram feitas, e elas detêm recordes que até hoje ninguém bateu. É a arma de cano raiado de maior calibre a entrar em combate e a peça de artilharia móvel mais pesada da história. O cano do Gustav tinha 32 metros de comprimento e um calibre de 80 centímetros. Para colocar esse monstro para funcionar, a logística era de outro planeta. Precisava de uma equipe de 250 pessoas, trabalhando por 3 dias inteiros só na preparação. E não para por aí. Mais 2.500 pessoas eram escaladas para assentar os trilhos na frente dele, além de 2 batalhões de defesa antiaérea só para garantir que ninguém jogasse uma bomba nele vinda de cima. Ele disparava cerca de 14 vezes por dia e atingia alvos a 47 quilômetros de distância. O estrago que ele causava era de perder o fôlego. Os projéteis tinham 3 metros e 60 centímetros de comprimento e pesavam 8.000 quilogramas cada um. Se usassem a munição explosiva, o buraco no chão ficava com 9 metros de largura e 9 metros de profundidade. Já a munição perfurante era capaz de atravessar 7 metros de puro concreto armado antes de explodir. Era uma força da natureza feita de aço, projetada para que nada no mundo pudesse ficar de pé diante dela. Olhar para o Gustav é entender que a ambição humana, quando voltada para a destruição, não conhece nenhum limite físico ou financeiro. É uma máquina que deixa uma sombra gigantesca de poder e medo. 1. O canhão naval BL-18 Mark I. Se o Japão teve o maior canhão em tamanho, os britânicos podem se orgulhar de terem criado o canhão que disparava os projéteis mais pesados já vistos em alto mar durante a Primeira Guerra Mundial. O BL de 18 polegadas foi uma resposta bruta às necessidades de combate da época. Apenas 3 unidades foram fabricadas e instaladas inicialmente no navio HMS Furious. O curioso é que o navio original nunca chegou a usá-los em combate. Eles acabaram sendo transferidos para outras embarcações para fazer bombardeio de costa. No fim das contas, dispararam apenas 85 vezes antes da guerra acabar e eles serem mandados para o ferro velho. Cada uma dessas peças pesava 151.000 quilogramas, com um calibre de 45 centímetros e 60 milímetros. O cano tinha 18 metros e 300 centímetros de comprimento. Mas o que realmente assustava era o peso da bala. 1.500 quilogramas de puro poder destrutivo sendo lançados sobre o inimigo. Ele conseguia manter um ritmo de um disparo por minuto e alcançava alvos a 37 quilômetros de distância. Era uma eficiência invejável para um equipamento desse porte. Apesar de ser extremamente eficaz no que se propunha a fazer, o custo para fabricar e manter esses canhões era astronômico. Além do dinheiro, a quantidade de material nobre necessária para construir cada unidade era tão alta que o governo britânico decidiu que era melhor focar em armas que fossem um pouco mais baratas e fáceis de produzir em massa. O BL de 18 polegadas acabou sendo um daqueles prodígios da engenharia que brilhou intensamente, mas por pouco tempo, antes de ser aposentado pela economia de guerra. É impressionante pensar que, mesmo sendo tão eficiente, o peso no bolso do governo falou mais alto que o peso do projétil no campo de batalha. A economia também vence guerras,
e esse gigante sentiu isso na pele. Qual desses monstros mais te impressionou pelo tamanho? Comenta aí o nome da sua cidade, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Aproveita os vídeos que estão na tela e a gente se vê no próximo vídeo.